Bitcoin não tem lastro. Essa frase virou uma mantra entre os desinformados por aí. Gente que se sente confortável repetindo o que ouviu do tio do churrasco, do jornalista de terno do Jornal da Noite ou de algum economista com diploma, mas sem coragem para questionar o sistema que o alimenta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe realmente o que significa lastro? Não o que parece significar, mas de verdade, na essência. Porque esse papo de que Bitcoin não tem lastro é a forma mais rasa e preguiçosa de tentar desqualificar algo que a pessoa simplesmente não entende. Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta. Você vai entender o que é lastro, porque o sistema que você vive não existe nenhum. E porque o Bitcoin não só tem lastro, como é o próprio lastro. Vamos direto ao ponto. Lastro é um freio. É aquilo que impede que algo seja criado, expandido ou manipulado de forma ilimitada. É o que impõe disciplina, é o que traz responsabilidade a um sistema que, sem ele, seria simplesmente anarquia inflacionária. Historicamente, o melhor exemplo de lastro foi o ouro. As civilizações usaram o ouro como referência de valor, porque ele não apodrece, não enferruja, não pode ser impresso, e o mais importante, é escasso. Escasso. Quando os governos criavam cédulas, essas notas representavam uma promessa de que havia ouro real guardado num cofre. Se você quisesse, poderia ir até lá e trocar aquele papel pelo metal precioso. Esse modelo ficou conhecido como o padrão ouro, ou o Gold Standard. E ele funcionava porque ninguém podia simplesmente imprimir dinheiro sem aumentar as reservas de ouro. Era um freio, um limite físico e incontornável. Se o rei quisesse fazer guerra, precisava antes arrecadar impostos ou justificar o gasto. Não bastava ligar uma simples impressora. Mas aí veio 1971. Nixon, presidente dos Estados Unidos, rompeu o padrão ouro e declarou que o dólar não seria mais conversível em ouro. Ou seja, a partir daquele momento, a nota de dólar deixou de ser um recibo de valor e virou apenas um papel. A âncora do sistema foi cortada. Desde então, a quantia de dinheiro no mundo disparou de forma completamente absurda. Mais de 80% dos dólares em circulação hoje foram criados nos últimos 20 anos. A impressão de dinheiro virou política oficial, e o mundo passou a funcionar com um sistema que não tem mais nenhum freio real. Quando o dólar se desvinculou do ouro em 1971, a justificativa oficial era conter uma crise temporária. Mas o que aconteceu na prática foi o seguinte: os Estados Unidos desligaram o freio do carro e continuaram acelerando. Sem o padrão ouro, o governo americano finalmente podia imprimir quantos dólares quisesse, sem precisar justificar com as reservas de nada. E foi exatamente isso que eles fizeram. A partir desse momento, o mundo inteiro passou a operar com base em confiança. Confiança de que os Estados Unidos seriam responsáveis. Confiança de que o dólar manteria o seu valor. Confiança de que a inflação seria controlada. Mas não. O que acontece quando você entrega uma impressora infinita para quem tem dívida infinita? Você já sabe a resposta. Desde então, o dólar perdeu mais de 95% do seu poder de compra real. O preço dos ativos subiu de forma artificial, inflando as bolhas. A desigualdade explodiu, porque quem está mais próximo da impressora fica mais rico antes que o povo perceba. E o mais absurdo de tudo isso, mesmo com todos esses sinais de falência, ainda tem gente que diz que o mundo é lastreado no dólar. Mas agora eu te faço uma pergunta ainda mais interessante. E o dólar? Em que ele é lastreado? É aí que entra aquela frase repetida em debates, podcasts e livros de economia. O dólar é lastreado na capacidade de arrecadação do governo americano, ou seja, impostos, destruição de riquezas ou dívida americana. Essa frase até parece sofisticada, parece coisa de gente estudada, mas se você parar 30 segundos para pensar, ela se desmonta completamente sozinha. Sabe o que ela realmente quer dizer? Que o dólar tem valor porque o governo pode te obrigar a pagar imposto. Sim, é isso mesmo. O lastro da moeda fiduciária mais usada do mundo seria a habilidade de extrair dinheiro à força da sua população e também do mundo. Não é ouro, não é trabalho, é coerção fiscal. É como se eu dissesse que uma empresa quebrada ainda tem valor porque tem um time muito bom de cobradores que bate na sua porta. Só que não para por aí. Os Estados Unidos hoje têm mais de 35 trilhões de dólares em dívida pública. Eles não conseguem pagar nem os juros dessa dívida com a arrecadação atual. E a única saída encontrada é imprimir mais dinheiro. O nome bonito disso se chama quantitative easing, mas você pode chamar do que ele é na prática: inflação ou roubo silencioso. Então não, o dólar não tem lastro, tem aparência de força, tem marketing de moeda global, mas no fundo é só um castelo de cartas alimentados por impressoras e tanques de guerras. Mas talvez o ponto mais importante e o mais ignorado é que o dólar não é aceito porque é bom, ele é aceito porque é imposto pelo governo americano. Quer testar isso? Tente abrir mão da moeda estatal, tente vender um serviço recebendo apenas em Bitcoin. Você vai descobrir que o Estado te multa, o Estado te exclui, o Estado te trata como criminoso.
A aceitação do dólar não é baseada em livre mercado, é baseada em coerção. Leis, regulamentações, ameaças e, se necessário, a força bruta. Os Estados Unidos, por exemplo, já declararam guerra econômica a países inteiros que desafiaram o dólar. Congelaram reservas internacionais, cortaram acesso ao sistema SWIFT, usaram o dólar como arma de controle geopolítico. Isso se chama liberdade, ou isso é um monopólio monetário mascarado de estabilidade? Enquanto isso, o Bitcoin surge como completo oposto. Bitcoin é 100% voluntário, ninguém te obriga a utilizar, ninguém pode te impedir de usar. Ele não precisa de exército, de lei e nem sequer de propaganda. Basta existir, porque quem entende adere Bitcoin. E sabe o que é mais irônico de tudo isso? Até mesmo os próprios governos estão tentando pular fora desse barco furado chamando de dólar. Quer um exemplo muito claro disso tudo? A tentativa dos países do BRICS de criarem uma nova moeda independente do dólar. Brasil, Rússia, Índia, China e até mesmo África do Sul, todos discutindo abertamente a criação de um novo sistema de trocas, baseado em uma moeda própria, que não dependa do dólar americano como referência. Mas vamos deixar uma coisa muito clara aqui, eu não apoio o BRICS. Nem acho que a solução venha de uma nova moeda estatal gerida por ditaduras e governos centralizadores. A questão aqui é totalmente outra. Se até os governos que vivem do sistema estão tentando fugir dele, é porque eles já sabem que o fim está próximo. Eles enxergam um colapso, eles veem a falência do dólar e estão tentando criar uma rota de escape. Não para te libertar, mas para manter o controle por outros meios. E é aqui que o Bitcoin entra em cena, porque diferente das moedas estatais, sejam ocidentais, orientais ou multipolares, o Bitcoin não pertence a ninguém e por isso pode pertencer a todos. Depois de tudo isso, vamos voltar para a pergunta que muita gente ainda faz. Mas e o Bitcoin tem lastro em quê? E a resposta que choca é: sim, o Bitcoin tem lastro, mas não o lastro podre que você está acostumado. O Bitcoin não é lastreado por um metal, nem por uma promessa estatal. Ele é lastreado pela própria essência. E essa essência é feita de 5 pilares inquebráveis. Escassez programada. Existirão no máximo 21 milhões de Bitcoins. Nunca mais do que isso. Isso é imutável. É um limite absoluto. Energia real. Cada Bitcoin que existe foi cunhado através de mineração. Isso consome energia elétrica, exigindo investimento em máquinas, infraestruturas. Há suor envolvido no processo. Não é mágica. O tão famoso Proof of Work. Transparência total. Qualquer pessoa do mundo pode auditar o sistema. Não é escondido. Nada é manipulado por um banco central oculto. 4. Imutabilidade. Uma vez gravada, a informação não muda. A história é protegida. A propriedade é soberana. 5. Descentralização. Não existe uma autoridade controlando a rede. O poder está diluído. O jogo é completamente justo. E isso muda tudo, porque o Bitcoin não precisa de um lastro externo. Ele já carrega o freio dentro de si mesmo. Ele nasceu com regras, e essas regras são protegidas por códigos, consenso e também o tempo. Enquanto o sistema Fiat depende de confiança, o Bitcoin funciona com verificação. Enquanto a moeda estatal é imposta, o Bitcoin é adotado por livre e espontânea vontade. Talvez tudo isso ainda soe um pouco técnico, então vamos facilitar um pouco mais. Dizer que o Bitcoin não tem lastro é como criticar um avião porque ele não tem rodas. É como dizer que o Sol não tem fonte de calor externa, sendo que ele mesmo é a própria fonte. O Bitcoin não foi feito para caber no molde do sistema podre atual. Ele veio para quebrar este molde. As pessoas olham para o Bitcoin e perguntam: onde está o lastro? Mas ninguém para perguntar: onde está o lastro do real, do euro, do yuan, do dólar? Porque se parar para pensar, perceberiam que o que mantém o sistema atual de pé não é o valor real. É simplesmente o medo e a força coercitiva. Medo de perder acesso, medo de ser punido, medo de não ter alternativa. O Bitcoin é o contrário de tudo isso. É liberdade, é neutralidade, é autonomia total. O dinheiro estatal vive de promessa. Promessa de que não vão inflacionar demais. Promessa de que os bancos centrais vão agir com responsabilidade. Promessa de que os governos vão respeitar o cidadão. Mas todas essas promessas já foram quebradas, várias vezes e em vários países. E você sabe muito bem disso. Você viu isso no Brasil dos anos 80 aos anos 90. Você viu isso na Venezuela, na Argentina, no Líbano, na Turquia e até mesmo nos Estados Unidos, quando congelaram bilhões de dólares por questões políticas. O que vale mais? Uma promessa de político ou uma regra gravada em código, imutável, auditável, sem dono e sem fronteira? Bitcoin não promete. Bitcoin, ele entrega. Então, da próxima vez que alguém vier com aquele papinho, Bitcoin não tem lastro, você pode responder com tranquilidade:
Não tem lastro em papel podre, não depende de capacidade de coerção de um Estado, não precisa de tanques, nem de confiança cega. O Bitcoin tem lastro no que realmente importa, na escassez, na matemática, na energia, na própria verdade. Enquanto isso, o dinheiro que você usa todos os dias derrete, inflaciona e te faz correr atrás do próprio rabo. Bitcoin não é perfeito, mas ele é o primeiro sistema monetário da história onde ninguém tem poder absoluto, onde você pode guardar valor sem pedir permissão, e onde o tempo joga a favor de quem produz e não de quem imprime. Estude Bitcoin, porque a pior coisa que você pode fazer é confiar cegamente no lastro de quem já te enganou milhares de vezes. Bitcoinheiros, é isso. Tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês são fatos inteiramente estudados. Isso aqui não é mentira, são fatos, são realidade, são verdades sendo ditas. Não caia no papo de que dólar possui lastro, de que moeda fiduciária possui lastro, de que o lastro do dólar é o governo americano, o exército americano, os tanques americanos. Não, isso não garante lastro. A partir do momento que você tem o controle da impressora, já não existe mais lastro. Você imprime quando você quiser. E se você quiser se proteger de tudo isso, eu tenho 3 links aí embaixo para você adquirir Bitcoin com privacidade. Um protocolo que é completamente imutável e você conhece as regras de cabo a rabo. Temos o primeiro link, temos a Spike to Spike, compra de Bitcoin a valor mínimo de R$500, clicando no link ou utilizando o cupom DOGUEIRA, você tem aí 20% de desconto nas taxas. Se você nunca utilizou o Spike to Spike, deixa eu te explicar como é que funciona. Se você vai realizar compras abaixo de R$10.000, você precisa passar pela etapa de validação do DPix. Dog, como é que funciona essa etapa de validação? Você precisa fazer 3 transações, sendo elas a primeira até R$1.500, a segunda e a terceira até R$2.000, limitados a R$6.000 diários. Depois que você passar por essa etapa de validação, será liberado tanto a opção de TED quanto o boleto para você comprar ainda com mais privacidade. Existe uma exceção para tudo isso. Se você for realizar compras de Bitcoin acima de R$10.000, você não precisa passar pela etapa de validação do DPix e já será redirecionado automaticamente para a opção de boleto. Dog, R$500 ainda é muito. Tem alguma outra plataforma que você indica? Plataforma não, mas eu tenho o meu amigo aí, Cachorro Nervoso, segundo link. Clicando você vai ser redirecionado lá pro canal Telegram dele. Lá você já consegue comprar os seus Bitcoins a partir de R$300 com total privacidade. Dog, R$300 ainda é muito. Você indica alguma outra plataforma ou algum P2P? Sim. Terceiro link, temos a Satisfaction. A partir de R$10 você já consegue estar aí comprando os seus Bitcoins via Lightning e com total privacidade. Bitcoinheiros, é isso. Link para mentoria. Precisa de ajuda para criar uma carteira, criar uma estratégia, criar um setup completamente seguro e de forma completamente soberana. Clique no link aí, você vai ser redirecionado lá para o meu blog. Lá tem todas as informações necessárias que você precisa para adquirir a mentoria. Bitcoinheiros, é isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.